Bem, galera, nesse vídeo eu pretendo introduzir para vocês o Burp Suite, que é basicamente nossa suite de ferramenta aqui. Ele é um proxy e, como todo proxy, ele serve para condicionar o tráfego de uma certa máquina para algum lugar específico. No caso é da máquina, no nosso caso é da máquina para passar pelo Burp Suite aqui. E assim a gente vê todo o tráfego do nosso navegador aqui no caso, mas poderia ser de um celular, de um outro PC e por aí vai. Eu vou estar abrindo aqui um site. A gente já configurou aqui ele tudinho, que eu vou estar explicando para vocês o que é isso daqui, que é tudo aqui. Beleza, aqui a gente entrou aqui e já vai aparecer aqui algumas coisas para gente. Aqui é um dashboard. Se der algum erro aqui, vai aparecer aqui event log, vai aparecer o erro. Aqui tem um scan, mas esse scan aqui ele só funciona para quem tem a versão Pro. Aqui em Target, a gente vai ver o target dos sites que a gente vai entrando usando o nosso navegador. No caso aqui o Firefox, como a gente já configurou lá. Aqui em Proxy, uma ferramenta muito interessante, porque o proxy que é o grande chamariz daqui. Se você vier aqui em HTTP History, vai ver em ordem de chegada todas as requisições que passaram por aqui. No teste PHP Web e aqui vai. Aqui em Intercept, por exemplo, ele serve para interceptar uma requisição. Se eu colocar Intercept on aqui, eu pesquisar alguma coisa, a requisição HTTP vai passar por aqui. E aqui a gente pode modificar para ele fazer alguma coisa. Por exemplo, eu vou botar isso daqui. E se eu der drop aqui, ele vai dropar a requisição. Ele não vai passar a requisição. Se eu der forward, ele vai passar a requisição. Enquanto eu tiver no intercept ligado aqui, ele vai pegar essa requisição e não vai deixar ela passar. Vou pegar o exemplo aqui. Eu vou dar forward. Veja que eu mudei os caracteres aqui da requisição. Vou dar forward. E ele mudou aqui. Eu tinha pesquisado aquela outra coisa lá antes e agora ele mudou para isso daqui. Isso daqui é o intercept dele. Só que se você vier e fizer a mesma aquisição aqui, novamente, nota aqui que ele mostra a ação aqui que é get, poderia ser um post. Não é essa requisição ainda, ó, post. Ele mostra o refer, ele mostra todo o cabeçalho HTTP aqui pra gente, mostra os parâmetros. E aqui você pode vir aqui em Action e vai ter várias ações. Ou com o lado direito do mouse, clicar aqui, vai ter várias ações para você fazer aqui. Por exemplo, se eu enviar no intruder, ele vai fazer uma coisa. Mas só que por enquanto eu quero enviar ele para o repeater. O repeater ele é interessante. Por quê? Porque muitas das vezes você não quer estar ficando interceptando a requisição por requisição e tal. Então você só pega a requisição específica, por exemplo, aqui no intercept ou aqui no HTTP history, ou até aqui mesmo no target. Você pega a requisição específica e envia para lá para o repeater. E o que o repeater faz? Ele é um repetidor de requisições. É ele que vai enviar as requisições aqui, ó. Status code 200, ok. Ó, apareceu aqui. E se eu pegar e mudar aqui o valor, por exemplo, pelo payload de XSS aqui, ele vai mostrar aqui pra gente. Lógico, ele não vai dar o alert aqui, porque isso é só uma renderização, ele não tem pop-up nem nada. Mas eu poderia pegar isso daqui e fazer o seguinte: request in browser, em queue de sessão, pegar essa sessão aqui, essa requisição e jogar no browser. E aqui no browser ele mostraria aqui pra gente o resultado, que foi o alert 1 que eu pedi lá com XSS, por exemplo. Calma, ainda vai ver XSS, eu não sei em que ordem eu vou deixar esses vídeos nessas playlists, mas eu tenho vídeo falando sobre XSS aí.
Bem, o repeater serve para isso, tu vai debugar com mais calma aqui. Só que eu quero testar isso daqui massivamente, então eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar esse cara aqui pro intruder. Aqui no intruder esse cara vai fazer o seguinte, o próprio nome já diz, ele vai fazer uma intrusão. Então se eu colocar aqui, adicionar um parâmetro aqui nesse canto, por exemplo em add, e pegar aqui e adicionar aqui no final, ele vai substituir todas as caracteres que tiverem entre esses dois caracteres aqui. Não sei se você vai estar vendo aí, esses dois caracteres, e vai colocar com o caractere que a gente quiser. Por exemplo, uma lista de payload, eu vou dar load numa aqui, tá na minha área de trabalho aqui. Não tem nenhuma aqui, mas eu vou criar uma aqui. Ok, criei uma lista aqui, eu vou dar load aqui. Eu poderia colar a lista aqui, eu poderia remover. Para colar, no caso, seria em paste. Mas eu vou só carregar uma lista. Eu coloquei aqui. Tá aqui todos os payloads dessa lista, todas as cargas. Ou seja, esses payloads vão substituir essa carga aqui. Se não tivesse nada aqui, não teria importância, mas contanto que esteja esses dois caracteres que a gente adicionou aqui. Se eu der um start attack, ele vai dar um sinal aqui. E aqui a gente já vê o status code, já vê aqui o tamanho da resposta, o range no caso. Se eu vier aqui, vai dar para ver renderizado. E se eu vier, por exemplo, eu coloquei um payload de XSS lá. Se eu vier, por exemplo, aqui em Show in Response in Browser, vou copiar aqui de novo. Eu vou colocar aqui. Olha, ele já deu o prompt aqui pra gente, que foi o payload que a gente queria aqui. Isso daqui serve para automatizar um SQLi, por aí vai, algum teste que você está fazendo. A gente tem aqui o logger, que vai ficar todos os logs dos sites que a gente fez aqui na nossa sessão. A gente tem um decoder. Por exemplo, eu vou colocar uma mensagem aqui. Oi, tudo bem? Vou colocar uma mensagem aqui para a gente decodificar. Se eu colocar para ele encodar aqui, por exemplo, em URL, ele vai encodar em URL aqui para a gente. Se eu colocar para ele desencodar de URL aqui, ele vai desencodar aqui para a gente. Se eu posso encodar, por exemplo, em base 64, que é um encodamento usado muito nas requisições HTTP, seja ela GET, PUT, DELETE, por aí vai. Por exemplo, aqui base 64, ele encodou aqui para a gente. Se eu desencodar, vai desencodar e tudo mais. Opa, eu coloquei em hexadecimal aqui. Tá aqui pra gente, encodou tudo. Isso que é o encode aqui, é para você decodificar e não ter que estar entrando em sites de decodificação de caracteres que você for aprendendo por aí, for vendo numa URL, por exemplo, na resposta de uma requisição. O target aqui, eu já expliquei ele vai ficar em forma de árvore aqui. Tem o sequencer, mas o sequencer para pegar umas coisas muito específicas, por exemplo, uma hash que tem aqui, você quer quebrar a criptografia dela e você vai vendo se tem algum padrão, mas isso daqui tu quase não vai usar, se tu for usar tu vai ter que ser muito avançado, isso daqui é só para iniciante. E isso foi a apresentação do Burp Suite. É só para dar um visu geral aqui e mostrar como ela funciona, mais ou menos, para você estar aprendendo aqui e mexendo nela. Lógico, existem várias outras coisas aqui, e a Burp Suite, o nome dela é Burp Suite por isso, porque ela é uma suite de ferramentas, mas existe também outros proxy, tipo o Charlie, o Zap Proxy, o Postman, que também serve, por exemplo, o Postman eu recomendaria para você debugar uma API, o Zap eu recomendaria ele do mesmo jeito que eu recomendo o Burp Suite aqui, já o Charlie's Proxy eu recomendaria para você debugar uma aplicação mobile, que ele é muito melhor em mobile, mas é isso daí.
Isso são proxy, você pode usar qual você quiser, mas aqui a gente vai estar analisando com o Burp Suite e tudo mais.